Hoje nós competimos, nós sabíamos que o jogo ia ser muito difícil, como foi. O Diniz vem fazendo um excelente trabalho, não é por nada que o São Paulo está liderando o Campeonato Brasileiro, então nós sabíamos das dificuldades. Mas o que eu coloquei muito na cabeça dos jogadores era, acima de tudo, que nós precisávamos competir. Coisa que, infelizmente, nós não competimos contra o Santos e, infelizmente, aconteceu aquilo. Então, hoje a mentalidade foi outra. O grupo está de parabéns, a equipe se comportou bem. Aquilo que eu pedi para eles, principalmente na parte tática, foi efetuado. E essa pequena vantagem que eu falei, qualquer tipo de vantagem, não importa o tamanho dela, que você possa levar para uma final, ela é muito bem-vinda. Renato, o resultado foi importante, como você já comentou, mas o que chamou a atenção no início foi a sua escalação, a utilização do Tassiano como titular desde o início. Por onde passou essa ideia? Foi algum aspecto estratégico? Como justificar o nome do Tassiano, que surpreendeu muitos torcedores? E por que o Ferreira não foi utilizado desde o início? Ele que tem tido um impacto muito importante no time toda vez que entra, a exemplo de hoje. Matheus Dávila, Band. Em primeiro lugar, foi estratégia minha. Nós estudamos bem a equipe do São Paulo. É uma equipe que joga com 4, muitas vezes até 5 jogadores no meio de campo. Então eu sou pago para pensar, para estudar o adversário. E foi exatamente isso que eu fiz. Então nós não podíamos perder o meio de campo para o São Paulo. A estratégia foi colocar o Tassiano ali, que é um jogador que sempre nos ajuda bastante, é um jogador que faz bem aquela ala, e é um jogador que ajuda bastante no meio de campo, para que o São Paulo não tivesse prioridade sobre os nossos jogadores. E foi importante essa entrada dele, que ele combateu, ajudou bastante. Infelizmente ele tomou um cartão, depois ele saiu, mas ele estava bem no jogo. E é aquilo que eu sempre falo para vocês, ninguém conhece melhor os jogadores do que o treinador. Então essa foi a minha estratégia, a estratégia que deu certo. O Ferreirinha é um jogador que nós estamos lapidando ainda, é um jogador que é um pouco verde, e o jogo era pesado, o jogo era pegado, ele tem bastante características, ele tem bastante qualidade, mas tem jogos e jogos para ele começar. Até porque se a gente começasse com ele hoje, nós iríamos perder, como eu falei, o meio de campo, e isso poderia ser fatal para a gente. E, além do mais, o Ferreirinha, infelizmente, conversei bastante com ele alguns meses atrás, na renovação de contrato dele, e ele praticamente perdeu 5, 6, 7 meses da carreira dele. Então ele se atrasou um pouquinho em termos de lapidá-lo. Mas é um jogador que sempre que entra tem nos ajudado. É um jogador importante para a gente. É um jogador que tem as características que eu gosto, as características do drible. Mas, como eu falei para vocês, hoje foi estratégia minha, até porque nós não podíamos perder o meio de campo. O meio de campo é o motor do carro, é muito importante. E o Tassiano fez muito bem o papel dele. E nós sabíamos que mais cedo ou mais tarde o Tassiano ia ter que sair, e aí sim eu iria usar o Ferreirinha como eu usei, até porque eu conversei bastante com ele, falei que ele tinha que ir para dentro para jogada individual, porque o lateral de São Paulo estava com 2 cartões amarelos, nós tínhamos que forçá-lo para que ele tomasse o terceiro. Então foi essa estratégia minha aí. Mas acho que o mais importante de tudo foi o resultado, e no final ainda nós conseguimos o terceiro amarelo do lateral. E o Ferreirinha, quando ele sempre entra bem, constrói com gás, com perna, e nos ajudou e fez uma bela jogada lá onde nós conseguimos o nosso gol. Renato, quando a gente pensa em Grêmio e São Paulo, a gente imagina, pelas características de seus treinadores, um jogo bem franco, bem aberto e com várias situações. A gente viu um jogo mais físico hoje aqui na Arena. Há alguma explicação para o jogo ter sido mais físico do que técnico hoje? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Olha, Rafael, tem jogos e jogos. O que eu falei, o que faltou de competição para a gente contra o Santos, nós tivemos hoje. Às vezes não dá na parte técnica somente. A gente precisa competir. O time de São Paulo compete. O time de São Paulo tem muita qualidade. E se você for ver no papel, nós temos jogadores importantes que não podem jogar a Copa do Brasil. Então são desfalques importantes. Nós estamos com o próprio Maicon fora de combate. Então são jogadores que para a gente são muito importantes, que
que não podem jogar a Copa do Brasil, a não ser o Marcos que está machucado. Então, nós temos vários desfalques. Então, tem horas que você precisa competir do jeito que nós competimos contra a equipe do São Paulo. São Paulo também competiu. Nós já esperamos um jogo assim. Afinal de contas, são dois grandes clubes do futebol brasileiro. É um clássico, é uma semifinal de Copa do Brasil, onde tudo poderia acontecer. O importante era a gente não deixar o São Paulo jogar da mesma forma que o São Paulo tentou neutralizar nossas jogadas. Então, é um jogo pegado, um jogo estudado. Como eu falei, com certeza o Diniz conhece bem a equipe do Grêmio, mas eu estudei bem, conheço bem a equipe do São Paulo. E foi um jogo praticamente de xadrez. Nem sempre vocês vão ver grandes lances, entendeu? Num jogo que é tão pegado, tão disputado como ele foi esse. Até porque são duas grandes equipes. Pois é, Renato, e muitas vezes na partida de hoje o Grêmio acabou até envolvido pelas tabelas do ataque do São Paulo. Além disso, quais pontos o Grêmio tem que corrigir da partida de hoje para jogar melhor, ter uma atuação melhor na próxima semana lá em São Paulo? Bruno Soares, Rádio Grenal. Não, o Grêmio teve bem, o Grêmio jogou bem, o Grêmio brigou, o Grêmio lutou. Nós enfrentamos um grande adversário que tem qualidade, da mesma forma que o Grêmio tem qualidade. O São Paulo fez algumas jogadas, a gente reconhece isso, mas quem fez o gol foi o Grêmio. Então, estou satisfeito com o nosso resultado e pelo que a equipe produziu. Boa noite, Renato. O Grêmio, ele hoje demonstrou, não tendo a maior posse de bola, o São Paulo por vezes envolveu o Grêmio no controle de jogo, mas o Grêmio, especialmente na segunda etapa, ele demonstrou uma garra, uma chegada a tal da superação, que acabou dando uma melhor qualidade de jogo, dominação também nas divididas, nessas bolas, e deu ao Grêmio a vitória. Mas destoou um pouco a atuação do Jean-Pierre nesse sentido. É característica dele ser muito frio e tem que criar uma situação dele ser um pouco mais comprometido com jogos desse tipo? José Alberto Andrade, Rádio Gaúcha. Olha, Zé Alberto, você podia ser treinador. É uma das coisas que eu cobro bastante do Jean. É uma das coisas que o próprio grupo cobra do Jean. Então, quando a gente fala que a gente está lapidando e do Jean, a gente cobra algumas coisas do Jean. O Jean já melhorou muito profissionalmente, mas ele tem que ser mais ativo. É uma das cobranças que eu como treinador, faço, porque senão sobrecarrega os próprios companheiros do meio. É um jogador importante para a gente, sem dúvida alguma, mas é uma coisa que é dele. O jogador bem diferenciado, ele dificilmente gosta de marcar, gosta mais de trabalhar com a bola nos pés, e isso pode fazer a diferença para o lado bom e para o lado negativo também. Então, num jogo como esse, todo mundo precisa se ajudar, todo mundo tem que dar a sua parcela, independente se é um jogador de marcação ou não, mas ele precisa pelo menos cercar mais o adversário, ajudar um pouco mais. Ele fez isso até no segundo tempo, mas a gente precisa que ele participe mais, porque ele é um jogador importante com a bola nos pés, mas ele tem que ser um jogador importante também sem a bola. Com a bola, com o adversário, ele também precisa ser mais ativo, procurar ajudar mais os companheiros, principalmente em termos dessa marcação. E um dos motivos, inclusive, também, que o Tassiano jogou essa partida foi exatamente por isso, já que o São Paulo tinha sempre 4, 5 jogadores no meio de campo. E nós temos o Jean, que não tem esse senso de marcação muito forte, como tem um Darlan, um Lucas, um Maico, ou mesmo o Matheus. Ia ficar muito difícil para a gente. Eles iam tomar conta do nosso meio de campo. Então, por isso que eu usei o Tassiano hoje, justamente pela estratégia, para que a gente não fosse atropelados, né, digamos assim, ali no meio de campo. Boa noite. Hoje no banco você teve o Alisson, né, depois de uma longa parada. Que aproveitamento o Alisson pode ter já, por exemplo, para o próximo confronto com o São Paulo? Como é que está essa situação do Alisson e também dos demais jogadores aí do departamento médico? O que você pode contar de reforços aí? Eduardo Moura, do GE. Olha, Eduardo, em primeiro lugar eu desejo um Feliz Natal, né, para todo mundo. Em especial a nossa torcida, um ano difícil para todo mundo, e hoje nós tivemos os primeiros 90 minutos dessa semifinal da Copa do Brasil, então não posso deixar de um ano tão difícil, tão triste, e com muitas perdas,
desejar, apesar que é difícil, né, desejar um Feliz Natal para todo mundo. Então vamos curtir essa vitória de hoje. É muito cedo ainda para a gente pensar no aproveitamento de A, B ou C. Nós temos um jogo no final de semana. Já tive uma conversa com alguns jogadores hoje, já tive uma conversa com o departamento médico, mas a gente vai procurar reavaliá-los melhor em 24 horas. Se tiver que fazer algum tipo de exame, nós vamos fazer. E aí no sábado, na reapresentação, sim. A partir daí eu vou saber com quem eu posso contar no jogo de domingo e com quem. E também com quem praticamente eu vou poder contar no próximo jogo contra o São Paulo. Mas vamos esquecer um pouquinho o São Paulo agora, vamos curtir essa vitória. Curtir um pouquinho, dentro do possível, o Natal. E aí sim, depois do Natal eu começo a pensar no jogo do final de semana e consequentemente contra o São Paulo também. Renato, boa noite. O Diego Souza no primeiro tempo saiu reclamando de joelhada, cotovelada, acabou o jogo com uma cicatriz no rosto, mas fez o gol da vitória. O Diego Souza é o retrato desse espírito do Grêmio na noite de hoje? Bruno Halper, RBS TV. Olha, Bruno, antes de responder essa pergunta, eu queria também dar os parabéns para o Marcelo, o árbitro, e para os seus assistentes. Na minha opinião, ele teve uma excelente atuação em todos os sentidos. O Diego foi bastante caçado hoje em campo, jogadas normais, jogadas pegadas. O Diego vem com um comprometimento muito grande, eu já tinha visto isso dele na vontade de jogar hoje na própria pré-eleição. Mas é um jogador que se destaca, é um jogador que está sempre dividindo, um jogador que recebe muitas faltas, é um jogador que vai toda hora para o choque, é uma coisa normal. Mas eu destaco a minha equipe toda. Todos os meus jogadores brigaram, cada um com suas características, cada um com suas funções. E é por isso que estão de parabéns, porque toda a equipe competiu hoje. E nós enfrentamos uma equipe muito difícil. Uma equipe que tem um entrosamento muito bom, muito bem dirigida, e a equipe se comportou bem. E o Diego sempre foi assim, ele gosta do choque, até porque ele sempre joga aí no meio dos zagueiros, ele sempre joga no meio de 3, 4 adversários, e ele vai sempre para o choque, às vezes ele leva vantagem, às vezes ele faz uma falta, às vezes ele sofre a falta. É uma coisa normal, mas é importante ter sim um espírito de jogadores, como o do Diego em campo, até porque isso aí faz com que o próprio companheiro veja o companheiro lutando e o próprio companheiro é obrigado a se entregar. Foi o que aconteceu hoje e pode ter certeza que vai ter que ser assim no restante do Campeonato Brasileiro e na próxima semana também contra o São Paulo. Obrigado, Renato. Paulo Luz, próximo a conceder. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.